Bom dia, galera. Tudo bom? Tudo jóia? Aqui quem fala é o Francisco Schmidt, do Agrobis Podcast. E hoje a gente vai ter um papo muito especial sobre marketing com uma figura muito sensacional. Mas antes de tudo, se você está curtindo o conteúdo, está gostando do que a gente está fazendo aqui, deixa o seu joinha nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para toda vez que a gente publicar um vídeo novo, você ser notificado. E antes de tudo, e muito importante, gostaria de agradecer ao Hub One por ceder essa estrutura para a gente estar gravando esse episódio. Hub One, que é a estação de inovação da Fundetec aqui no município de Cascavel. E falando um pouco da pessoa com quem a gente vai conversar hoje, foi uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer no Bioparque em Toledo, se chama André. Ele é especialista em marketing e estratégia de marketing, com mais de 15 anos ajudando negócios a crescerem e agora está desenvolvendo um projeto sensacional que vai revolucionar o acesso a crédito na saúde. Bom dia, André. Bom dia, meu querido, tudo bem? Tudo jóia. Bom, prazer estar aqui conversando hoje com a tua audiência aí, né, de reencontrar e falando um pouquinho aí sobre essa experiência que a gente tem aí no mercado, né, nessa área aí de vendas, de marketing e aí agora desbravando também o segmento financeiro. Nossa, muito bom. E foi muito legal a experiência que a gente teve lá no Bioparque, se conhecendo lá. E eu sempre vi você lá, sempre muito aberto à troca, falando das suas experiências, ajudando. Falei, nossa, a pessoa é sensacional, tem que conversar, agradeço muito estar aqui. Imagina, cara. André, você tem uma experiência, uma trajetória aí de 15 anos ajudando os negócios a crescer, e isso que eu acho muito massa. Você estava no campo de batalha, vendo as coisas acontecer com um negócio assim. Como que você começou com tudo isso? Da onde que surgiu esse viés empreendedor? Assim? Na verdade, assim, eu cresci numa família já desse meio, né? Então, meus pais sempre foram envolvidos com negócios, sempre tiveram negócios, sempre com essa veia comercial, né? Eu tenho um perfil muito aí executor, né? Então, assim, sou bom de pôr a mão na massa, né? Às vezes peco um pouquinho no planejamento, foi algo que ao longo da trajetória da vida foi aperfeiçoando também. Já vim aí de quedas também, já fali, né? Então, assim, acho que esse processo nos traz muito aprendizado. Então, eu cresci nesse meio, né? Vivi isso, né? Eu creio que minha vida inteira nesse meio. Acumulei tropeços, né? Vitórias e derrotas, e eu acho que é isso que nos fortalece, né? E com tudo isso também eu trouxe essa experiência para ajudar os nossos clientes a crescerem e se desenvolverem. Uhum. Muito bom. E você falou dessa vivência empreendedora, é muito legal. A gente teve o Bruno aqui, um menino, vamos dizer assim, 17 anos, está com 18 agora fazendo a carteira e empreende há 3 anos, assim. Que massa. E as iniciativas dele também foi muito de casa, que ele viu isso acontecendo em casa e foi desenvolvendo e fortaleceu. E as pessoas às vezes têm um receio muito do erro, né? Sim. De errar, tem um compromisso com o erro, assim, e se eu falhar? Como que você visualiza isso na vida Cara, eu do gosto empreendedor? muito de uma frase que diz assim, vamos construir mais pontes e menos muros, né? Eu acho que a gente vive numa sociedade que constantemente as pessoas são desencorajadas. Ah, vai dar errado, não vai funcionar, não vai dar certo. E aí as pessoas ficam com medo de tentar. Cara, só que se você não tentar, você nunca vai saber se poderia ter dado certo ou não. Tudo tem risco, né? Tem o Flávio Augusto fala muito sobre isso, né? Um cara que eu admiro bastante também. Sim. Então, assim, tudo tem risco, né? Estabilidade não existe. Você vai ter que assumir esse risco, absorver e encarar. Então, eu tenho esse perfil muito executor, né? Então, assim, eu vou e faço. Eu não penso muito, né? Eu até brinco com a minha esposa, ela já tem um perfil muito planejador. Então, ela tá estudando, tá pesquisando, eu já fui e fiz. Né? Mas eu tava pesquisando, eu tava estudando. Cara, foi. Né? A Aladdin, que é um projeto que a gente tem agora da Fintech, é algo que eu já estou há mais ou menos 2 anos aí planejando, com base nas experiências que a gente tem do setor, pensando como fazer, e aí foi um clique, cara, vou tirar do papel. Né? Eu cheguei a cogitar, eu já estava estudando programação para poder ajudar a desenvolver o projeto, e aí deu um clique, cara, vou fazer agora, não vou mais esperar. E aí fui começar a mexer isso para fazer acontecer. Então eu acho que é muito isso. Eu acho que às vezes a gente quer esperar o momento certo e talvez o momento certo não exista. O momento certo é o agora, né? Vamos fazer e pronto. Exatamente, porque as pessoas pensam que o risco existe na ação, mas a não ação também tem um Também risco. tem risco. Você ficar esperando ali, vem o trem, passa por cima de você, e quando você vê, você já é vítima em vez de ser protagonista. Exatamente. Né? E aí às vezes as pessoas falam, mas eu não tenho... eu não sou um bom administrador, mas eu não sou um bom... Cara, todo mundo tem falhas, né? Ninguém é bom em tudo. Eu sou terrível, eu não sou um bom administrador. Um pouco por isso que eu já fali, né? Então, assim, não é o meu foco, mas eu sou muito bom com vendas, com execução. Né? A partir do planejamento, eu aprendi ao longo dos anos
a melhorar, né? Tanto que hoje a gente trabalha muito com isso, né? Com essa estrutura, mas hoje eu tenho um time também por trás que me assessora, mas é algo que você vai aperfeiçoando, sabe? Eu acho que esses pontos de melhoria você vai com o tempo aperfeiçoando, ajustando, melhorando, vai estudando, vai pesquisando, vai identificando onde você não é tão bom, quem pode te complementar, mas fazer acontecer é o ponto-chave. Muito bom. E você está descrevendo muito esse seu autoconhecimento de compreender as suas habilidades, o que é forte, o que às vezes você deixa a desejar um pouco, entender que essa complementariedade é fundamental. E muito disso é falado no mundo empreendedor. Você não tem que saber tudo, você tem que saber a sua parte e trazer quem é melhor em outras partes para se conectar. Como que você vê as habilidades, assim, pensando num empreendedor que quer começar hoje, às vezes um aluno que está ali propriamente dentro do agro, assim, quer começar um negócio, assim, quais habilidades que você destacaria como fundamental para ele estar desenvolvendo? Cara, eu acho que hoje o ponto-chave é ser um cara que sabe vender, um bom vendedor, sabe? Porque o resto não é um problema tão... Venda hoje é o ponto-chave. Eu acho que assim, qualquer empresa, se não tiver venda, ela quebra. O Flávio Augusto também é um cara que fala muito isso, né? Sim. Antigamente o vendedor era uma profissão que... ele não deu certo, tá trabalhando com vendas, Sim. né? Então era uma coisa que chegava a ser pejorativa. Hoje esse cenário mudou muito, né? Hoje se entende que o vendedor é ponto-chave de qualquer negócio. Tanto para você ter ideia, hoje a minha maior dificuldade nas empresas é a equipe de vendas. É formar a equipe de vendas, é construir isso. Porque você não encontra mais pessoas dispostas a ir para esse caminho. Então, assim, eu acho que hoje o maior desafio ainda é venda. Por quê? Cara, você tem venda, se a tua gestão ela não é tão boa, se você tem venda, você vai sobreviver. Você vai ganhar tempo para aperfeiçoar. Agora, se você não tem vendas, você não é um bom gestor, cara, você está morto. Sim. Você está morto. Então, assim, eu acho que o grande coração de qualquer negócio é venda. Venda vai tirar faturamento, vai tirar caixa. Isso vai te fazer sobreviver. Sim. E a gente sempre discutia, às vezes, com alguns colegas meus nessa parte de negócio e falava que, às vezes, se você tem um negócio que você está você atender um cliente, tem um negócio ali que está somando vários erros, mas o cara vende muito, às vezes é até ruim, por quê? Porque ele demora a perceber o quanto que os erros estão impactando porque ele está vendendo muito. Exatamente. Mas a hora que, às vezes, apertar o funil de venda ali, que ele vê que ele cai um pouco as vendas, ele vai entender todos os erros do negócio dele e vai ter que deixar mais eficiente, né? Exato. Então, a venda é um motor muito forte. Ela é um motor muito forte. E aí, consequentemente com isso também, é entender a tua estrutura. Né? Hoje a gente vê muitas empresas, e agora também, né, com a nossa vinda para o Bioparque, a gente conseguiu ampliar o nosso leque. Hoje a gente tem aí 30% dos nossos clientes são também clientes do agro. E a gente identifica que o pessoal tem muita dificuldade em entender o funil de vendas, né? Entender a equipe comercial, acompanhar essa equipe comercial, dificuldades, o que esses caras estão enfrentando, como é que está o dia a dia deles. E isso também é uma falha muito grande dos gestores. Porque assim, gestor, cara, não é só sentar atrás de uma mesa e ficar chegando relatório. Sim. Ele precisa conversar com a equipe de vendas, ele precisa conversar com os colaboradores, entender o que está bom, o que está ruim, o que pode melhorar, quais as dificuldades que essa equipe de vendas, por exemplo, está sentindo no mercado. Né? Olha, os clientes estão apreensivos. A gente sabe que o agro, né, acho que o comércio de modo geral, mas o agro é um setor também que ele é muito sensível. Né? Então, assim, tudo impacta muito, tudo tem um peso muito grande. A gente está vivendo agora um período eleitoral, que também é um ponto de incertezas, que afeta muito também. Então, assim, o Brasil ele é muito suscetível, ele é muito sensível a esse tipo de situação. Poxa, aconteceu um caos, cara, lá na Europa, afeta aqui o Brasil. Então, assim, o Brasil é muito sensível nesse ponto. Então, eu acho que falta também essa comunicação entre equipe e gestores, sabe? Para que o negócio também flua melhor. Muito bom. E ainda nessa parte de vendas, cria-se às vezes o estigma em cima do vendedor. Ah, não, cara, você se comunica bem, você é um bom vendedor, assim. Você vai se dar bem. O que você acha disso? Vendas é inato? O cara nasce com talento de vendas ou ele consegue desenvolver isso? É as duas coisas, tá? Sim e não, vamos dizer assim. Né? Eu acho que assim, a habilidade de comunicação é uma coisa que você nasce com ela. Né? Tem gente que é mais comunicativa, tem gente que é mais introspectiva, né? Que tem essa dificuldade. Então, acho que isso é uma característica também do vendedor. Mas venda é técnica. E técnica você aprende. Né? Eu acho que é uma constante evolução. E aí também, né? Tentativa, acerto e erro. Né? Então, assim, olha, fiz isso, deu certo. Fiz isso, deu errado. Por quê? Então, isso é algo que eu prego muito com a minha equipe hoje de vendas. Da gente sentar e analisar. Cara, testa. Não tem receita de bolo. O que funciona hoje para o meu cliente X não vai funcionar para o meu cliente Y. Eles podem estar no mesmo setor, eles podem estar na mesma região, mas não vai dar certo porque o público é diferente. Então, assim, testa.
Não tem hoje uma receita de bolo. Por isso que às vezes eu vejo na internet, né? O pessoal vendendo, faça 1 milhão, faça 500 mil, fatura não sei o quê, a receita milagrosa. Cara, não existe isso. É a tentativa, acerto e erro. Você vai precisar testar, validar, entender qual foi o erro, qual foi o acerto, botar em prática e ir ajustando. E outra, deu certo hoje, não significa que vai dar certo amanhã. Então, eu acho que essa é a grande sacada, sabe? Então, outra característica que eu acho também que é super importante é uma pessoa que está sempre disposta a se reinventar. Cara, todo dia você vai precisar se reinventar. Eu brinco que meus pais sempre falam, cara, faz concurso pra mim, estuda pra concurso. Cara, eu nunca me imaginei sentado atrás de uma mesa fazendo todo dia a mesma coisa. Uhum. Não consigo. É algo pra mim inconcebível. Eu gosto do desafio, eu gosto de acordar de manhã e não saber o que vai acontecer durante o dia. Por mais que eu tenha lá a minha agenda, eu não sei exatamente como as coisas vão acontecer, né? Como vai terminar meu dia. Então eu gosto dessa incerteza, eu gosto desse risco. Né? E aí, uma característica também muito grande do empreendedor é isso, né? É um apetite por risco, né? Sim. A galera gosta. Não pode também imaginar assim, não existe previsibilidade. Você vai empreender, você sabe que, cara, é loucura. Né? Você não tem hora para chegar, você não tem hora. Quer dizer, você tem hora para chegar, mas não tem para sair. Exatamente. Né? Você não tem sábado, você não tem domingo, você não tem feriado. É isso. Essa é a realidade. E tem uma coisa que o Thales Gomes fala muito, Thales Gomes, fundador da Easy, agora no G4, que ele falava assim, que o empreendedor, ele vive o melhor e o pior dia da vida dele no mesmo dia. No mesmo dia, cara. E o cara tem que saber se reinventar. Isso aí, às vezes, por exemplo, no caso de um vendedor, que o cara tá ali no início da empresa, ele é o cara que faz tudo e às vezes ele é o cara que vende. O fundador é o cara que tá começando a vender ali. E ele vai numa reunião, toma um não de um cliente, ele tem que sair daquela reunião, se recompor e ir para outra reunião como se nada tivesse acontecido. O vendedor não tem passado, ele tem que entender isso e todo dia para frente. Exatamente, o Alfredo Soares fala isso, né? Você tem que o teu luto ele tem que durar de 1 a 2 minutos. Sim. Né? Então assim, você vai sofrer por um curto espaço de tempo, cara, beleza. E aí a reflexão também é uma coisa que pesa muito, né? O que eu fiz que eu poderia ter feito diferente? Isso é algo que eu gosto muito. Eu tenho uma autoanálise muito grande, né? Então assim, cara, o que eu fiz que deu certo? O que eu fiz que eu poderia ter feito diferente? Né? E isso também eu trouxe com base nas experiências ruins que eu tive durante a trajetória, né? Porque eu acho que, assim, 80%, não digo que seja ruim, né? Mas é aprendizado, né? São oportunidades que você tem de melhorar. Então, é fato, você vai passar por mais situações difíceis do que situações boas. Mas são as situações difíceis que vai te fazer crescer. Sim, e se você aprender com essas situações difíceis, as poucas situações boas que você tiver vai compensar todo aquele outro restante ali. Vai. E para quem está assistindo e está acompanhando a gente aqui, já consegue perceber dentro da sua trajetória aqui uma série de habilidades que justificam o trabalho que você tem hoje, os resultados que você tem hoje, o que você vem trazendo aí. Desde venda, desde comprometimento, desde compreender o erro, não ter compromisso com aquilo e saber que aquilo vai te empurrar para frente. Sim. E às vezes quando você está ali no furacão, no olho do furacão, é difícil você perceber isso, né? E principalmente para quem está começando agora, às vezes vai começar e erra e falha e pensa que está muito distante isso. Mas não, tem que prosseguir que as coisas evoluem, as coisas acontecem. Se você tiver comprometimento com o processo. Né? Não. E assim, persistência, né? Eu acho que é o ponto-chave, cara. Você quer ter sucesso? Persistência. Não adianta. Não vai ser na primeira tentativa que você vai acertar. Dificilmente vai ser assim. Né? Raros casos são assim. Se a gente for analisar ao longo da história e grandes empresas de sucesso, você vai ver que um fator em comum que eles tiveram foi persistência. Essa é a chave do sucesso. Né? Você vai levar muito não. A gente sabe que não vai acertar de primeira. Né? Esse projeto novo aí que é a Aladdin, a gente tem essa consciência de que ao longo desse processo a gente vai ajustar muita coisa. Né? A gente tem a previsão de lançar ela ali finalzinho de dezembro, para o mercado aí, de um modo geral, ali em janeiro, né? Num evento que vai ter em São Paulo. E a gente sabe que nos primeiros meses a gente vai aprender muito e com certeza a gente vai mudar a estratégia. A gente já mudou e a gente nem lançou ainda. Sim. A gente começou com uma ideia e ao longo aí de feedbacks que a gente foi tendo, a gente já foi ajustando um pouco esse pitch, né? Essa abordagem de vendas. Então, assim, é isso. Né? É entender que durante esse processo você vai ajustar, você vai mudar. É um jogo de futebol. Você entra com um time e ao longo da partida você vai trocando algumas peças, vai substituindo para adequar aquele confronto. Então, cara, é isso. Né? Não tem muita... Muito bom. E compreendendo um pouco agora do criador, agora a gente entrando um pouco na criação, né? Nas duas criações. Vamos na Aladdin ali. Isso foi uma proposta que eu acompanhei mais de perto ali no Bioparque, você evoluindo um pouco ali dentro e depois a gente acabou se distanciando. Dá um panorama assim, o que é essa solução
E como que, eu sou meio suspeito, que eu já conheço, mas como que ela vem revolucionar tanto, assim, o problema que ela está resolvendo? Então, para falar um pouco dela, eu vou falar um pouco sobre a ZT, né, que é a nossa Uhum, assessoria de marketing. A gente trabalha mais ou menos 4 anos aí muito focados no segmento da saúde, né? Odontologia, estética, área médica. O que a gente identificou com isso? Quando a gente analisava a parte do funil de vendas, a gente via que tinha um gap muito grande na conversão. Então, conversões ali de 20%, 25%, e a gente queria aumentar isso. E aí, quando a gente foi aprofundar um pouquinho mais, a gente viu que não tinha opções de crédito no mercado, né? Então, assim, ou você pagava à vista, Pix, né? Ou cartão de crédito. E são tratamentos que são relativamente caros, né? Então, tratamentos aí que tem um ticket médio aí de 15 mil reais, né? Então, assim, dependendo aí do tratamento, você vai gastar 10, 20, 15, 18. Então, são tratamentos que são mais caros. sim. E aí é um público também, vamos dizer assim, C, D, E, né? Talvez B ali, que consuma muito, que tem um consumo muito grande Uhum, desse segmento. E aí você tem a questão do limite no cartão. Ou aquela questão de comprometer, né, o teu limite do cartão com aquele procedimento. Então a gente identificou que tinha uma oportunidade aí. O que é a proposta da Aladdin? A proposta da Aladdin vem resolver esse problema através do crédito pessoal. Né? entendi. Então, conectar como se fosse, vamos dizer assim, um busca-pé das finanças. Entendi. Então você tinha um público que ele tinha um baixo poder aquisitivo e ele era quem mais consumia um produto que era com valor agregado alto. Sim. Muito massa. E aí, o que a gente identificou? Cara, tem uma oportunidade aí que vai resolver dois problemas. Eu vou resolver a pessoa, né, que quer adquirir aquele produto. Eu vou resolver a questão da clínica, né, que quer vender para aquele paciente, mas ela também precisa de garantias, né? Ela não pode correr esse risco. E eu vou resolver também muitas vezes a questão do próprio banco, da instituição financeira, que o banco ganha dinheiro emprestando dinheiro, né? Vamos ser sinceros. Sim, Não ganha dinheiro com a sim, tarifinha da conta. sim. Então, assim, resolver também de chegar a essa pessoa. Porque se essa pessoa que está interessada aqui, ela resolver ir até o banco, ela não vai, muitas vezes, fazer esse procedimento com aquela clínica específica. Uhum. Entendeu? Aí ela tem um poder de dinheiro, poder de barganha, ela vai procurar uma outra opção. Enfim, você cria uma certa fricção ali no processo. Agora, se eu forneço essa solução para a clínica oferece essa solução para o seu paciente, eu resolvo todos os problemas. Então, eu dou garantia para a clínica, eu ajudo o banco ali também a se desenvolver e eu faço com que aquela pessoa possa realizar o sonho dela. Então, é uma reação em cadeia, vamos dizer assim, né? Sim, então você de dentro do marketing conseguiu visualizar esse gap ali dentro e criar uma solução que realmente vai mudar. Porque às vezes a pessoa tem é um ponto muito relacionado até à autoestima dela, né? Sim, Que cara. isso vai impactar e vai mudar e quando você vê isso acontecendo, você vê o diferencial na vida das pessoas, né? Isso é muito curioso. Eu vivenciei muito isso, né, em reuniões, às vezes, com um cliente presencial, de como isso impacta, sabe? Teve um caso que me marcou muito, e até hoje eu sempre cito muito esse caso, né, da senhora saiu da avaliação lá com a dentista, passou na recepção e falou, olha, eu vou dar um jeito de levantar esse valor, porque eu quero muito fazer esse tratamento. Eu sempre fui uma pessoa que sorria, muito feliz, né, e hoje eu não sorrio mais, eu tenho vergonha. Então, cara, isso realmente impacta na vida das pessoas, sabe? Isso tem um peso grande. Sim. Então, eu acho que a nossa proposta ela vem com uma ideia de resolver e ajudar todo mundo, né? As clínicas a aumentarem a sua conversão, a faturarem mais, aos pacientes poderem realizar seus tratamentos. E isso também tem total ligação com a velocidade de entrega do tratamento. Né? Então, assim, o tratamento hoje, por exemplo, uma prótese protocolo, que é uma prótese que é implantada, né? É fixa através de implantes, você consegue realizar em 2, 3 sessões. Né? Se você Sim. pagar, vamos dizer assim, né, à vista, né, que é como a clínica vai receber. Sim. Então, é um tratamento relativamente rápido. Então, assim, por que não? Sabe? Então, eu acho que a gente vem com essa pegada, sabe? De ajudar todo mundo. Né? Sim. Eu creio que colabora com todo mundo. Eu colaboro com a pessoa que tem interesse, com a clínica que quer faturar mais, com o banco também que precisa rentabilizar o dinheiro que ele tem lá dentro. Faz total sentido. E isso é muito interessante, que é um olhar treinado que vocês tiveram para visualizar um gap que só quem está no campo de batalha consegue ver. Isso é uma coisa que de fora dificilmente quem Sim. vai conseguir ver. Você tem que estar em contato com o cliente, com o banco, com a clínica, para você ver isso tudo tentando se conectar. Isso parece loucura, cara, mas não existe. Pô, parece uma coisa boba, Sim. mas não existe nada no mercado. Então, assim, isso abre portas também para diversos segmentos, né? Por que a gente começou por esse segmento? Porque a gente tem um conhecimento e uma, digamos assim, uma penetração mais fácil.
né? Por ter um grande conhecimento, por ter uma experiência grande e ter ligação também com diversas redes. Então, a gente quer iniciar por esse segmento, mas a aplicação ela é infinita. E assim, uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos a identificar, cara, oportunidade. Tem que ter muita oportunidade por aí, sabe? E cabe a gente identificar e investir nisso, né? Correr esse risco. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, pode também, mas a gente só vai saber tentando. E um dos projetos que a gente tem agora para o ano que vem é incubar dentro da ZT uma software house. É algo que eu quero investir muito, porque eu de fato acredito muito na tecnologia. Eu acho que assim, o mundo ele está evoluindo muito rápido, né? A nossa geração já vê isso, né? Há pouco tempo atrás aí você não tinha todas as facilidades que você tem hoje. Hoje você tem cartão, tudo no telefone. Você não precisa mais carregar carteira. O teu cartão de crédito, de débito está no celular, você tem a opção do Pix, a tua habilitação está no celular, o teu documento do carro está no celular, tudo está no celular. Você não usa mais carteira, você não carrega mais isso, né? Então, assim, tá tudo migrando para cá. Então, a gente precisa investir mais nisso também. Então, essa ideia da software house, né, incubada, interna, é para a gente desenvolver soluções. Então, assim, olha, qual que é o teu problema? O que te afeta hoje? Né? O que a tua empresa poderia ter que facilitaria a vida dela? Olha, eu tenho um gap nesse ponto aqui. Cara, a gente desenvolve uma solução para isso. O sistema é nosso, né? Tu não vai pagar nada por isso, mas a gente comercializa isso. Então, a nossa ideia é desenvolver soluções e comercializar essas soluções. É algo que eu acredito muito, eu acho que é o futuro, né? E algo que a gente quer investir aí no próximo ano. Muito bom. E eu bato muito em cima disso, às vezes com os alunos, com a galera mais jovem, que é a questão da tecnologia e a importância de ter. Porque uma coisa é você usar a tecnologia, outra coisa é saber manipular ela através da programação, da robótica e assim por diante, né? E você já descreve isso uma visão, você tem uma visão de negócio muito boa e você já está pensando numa solução lá para frente. Então, o que pode parecer às vezes distante é uma realidade da nossa região. Aqui já a mão de obra nessa parte de tecnologia já está muito escassa também, profissionais aqui na nossa região. Então, basicamente, isso é o futuro, né? Não é nem o... Na verdade, é o presente, não é nem o futuro, né? É o presente, eu ia falar isso até, isso é o presente. Porque assim, se você analisar hoje, todas as empresas elas têm vagas em aberto. Isso é uma deficiência. Mão de obra hoje é uma deficiência. E eu nem falo mão de obra qualificada. Cara, o pessoal tá qualquer coisa, entendeu? Sim, literalmente. Sabe? Literalmente, porque assim, ele precisa. E isso está sendo uma dor de cabeça muito grande. Então, outra coisa que a gente identifica muito, né, no atendimento dos nossos clientes, cara, processos. Então, dificuldade de executar, de seguir processos. Então, tem muita oportunidade aí no setor. Né? Tem muita coisa que a gente pode fazer para acelerar negócios, para desenvolver mais os negócios e que precisa desse uso de tecnologia e está aí, sabe? Está disponível. Muito bom. E você comentou que você hoje tem um portfólio de clientes, tem um portfólio de clientes significativo no agro, ali na parte da saúde, então você tem um olhar bem amplo em cima disso tudo. Pensando em CNPJ, pensando em empresa, assim, o que você visualiza assim, que são, às vezes, oportunidades ou deficiências que é comum nas empresas assim, que chegam até vocês, que vocês conseguem ajudar? Assim? Quais os erros assim, principais? Cara, ponto-chave processo. Falta de processo bem definido, sabe? Outro ponto que também impacta bastante comunicação. Comunicação é uma coisa que afeta bastante os colaboradores. E aí, relacionado com a parte externa, cara, atendimento, venda. Aí a gente tem um caso até recente que a gente está trabalhando essa semana em cima disso. Assim, o meu atendimento é ótimo. Aí a gente foi analisar, porque uma das coisas que a gente implementa nos nossos clientes é um CRM, né, para que a gente possa ter um acompanhamento da gestão, de equipe comercial, de comunicação, atendimento, enfim. E assim, meu atendimento é maravilhoso. Cara, a gente foi ver, era horrível. Né? Não tem follow-up. Então, assim, eu te envio uma proposta, sabe? Isso é uma coisa que... duas coisas que eu vou citar que eu acho que são extremamente importantes e que hoje no mercado praticamente não existem. Te mando uma proposta. Eu preciso fazer um follow-up. E aí? Francisco, você recebeu minha proposta? O que você achou? O que está faltando para a gente fechar? Tá? Ponto 1. Ponto 2. Cara, te mandei, né? Fiz enviei essa proposta, você fechou comigo, cara, pós-venda, sabe? E aí, o que você achou do produto? Você gostou? Por que você comprou de mim? Às vezes é uma pergunta boba, mas o que te fez comprar de mim? Isso é uma coisa que o vendedor não faz. Por que você comprou de mim? Porque aí você vai entender qual a estratégia que você adotou que deu certo.
né? Então, assim, isso também é uma falha muito grande. Assim, cara, pós-venda e follow-up não existe hoje no mercado. Não existe. Que uma coisa é você achar por que você vende, outra coisa é entender por que o cliente compra de você. Exatamente. E assim, poxa, o que está faltando? Às vezes, quando você liga para o teu cliente e entende, cara, o que está faltando para a gente fechar? Poxa, às vezes é uma parcela a mais, às vezes é um desconto, às vezes é só o fato de você ligar para ele. Só isso. Cara, não precisa, a gente faz... Agora a gente está mudando um pouquinho lá o nosso escritório e a gente está nesse processo de orçamentos. Cara, ninguém me ligou. As pessoas me mandavam... Parecia que estava fazendo um favor. Sabe? Ó, manda um orçamento. Você acha que alguém me ligou perguntando por que não fechou? Ninguém. Ninguém. 100% dos orçamentos que a gente fez, ninguém entrou em contato. Assim como questão de, por exemplo, pós-venda. Um exemplo que eu gosto muito de usar também é, por exemplo, um oftalmo. Né? Quando que um oftalmo ligou, né, a secretária entrou em contato e disse, olha, Francisco, já faz um ano que você esteve aqui. O que você acha de fazer uma nova avaliação? Quem fez isso? Segmento da saúde, cara, não existe isso. Ninguém faz pós-venda. A gente vê um pouquinho de pós-venda ali no segmento automotivo, né? Algumas concessionárias de carro zero que fazem isso, mas também são poucas. Isso foi se perdendo ao longo dos anos. E isso é algo super importante, cara. Relacionamento com o cliente. Fidelização. Né? Por que eu vou comprar de ti? O que tu tem? Porque se tu for bater hoje preço, eu digo que preço hoje, quem brigar por preço está morto. Está morto. Porque sempre vai ter alguém vendendo mais barato. E aí, por exemplo, se é uma empresa maior, eu sou uma empresa menor. Cara, o meu custo operacional é menor. Eu posso fazer por um preço menor. Você não? E aí, se você é grande, como é que você vai fazer? Como é que você vai sobreviver? Né? Então, assim, cara, se você começar a brigar por preço, você tá ferrado. E quem briga por preço é uma única variável. Qualquer pessoa que oferecer menos vai te ganhar. Mas quando você começa a trabalhar em valor, daí já começa a mudar essa configuração. Exatamente, trazer isso, né? Os teus diferenciais. A gente tem um cliente que é uma empresa ele é uma indústria de compressor parafuso. É algo que para nós é novo, nunca tinha atuado nesse segmento. E a gente foi começar a olhar e falou, poxa, o cara tem o mesmo produto das grandes marcas aí, das líderes de mercado. O mesmo produto, mesmo equipamento, mesmo motor, tudo igual. Preço menor, condição de pagamento melhor. Pô, por que não está vendendo? Valor. Você está chegando e você já está... A primeira coisa que você mostra é o preço. Você não vai vender assim. Entendeu? Você não criou não teve um storytelling, né? Não criou um contexto para aquele produto. A única coisa que aquele cliente está vendo é o preço. É uma única janela, né? É uma única janela. Você está dando um tiro no teu próprio pé, entendeu? Sim. E aí aquela história, né? O empresário ele sempre vai querer um desconto, ele sempre vai querer comprar por menos. Então, se você já começa falando de preço, você já matou a negociação. Sim. E às vezes, quando você pensa, principalmente nessa parte de marketing, assim, o pessoal para de olhar para conversão e começa a olhar só para investimento de boca de funil, né? De entrada. Quer trazer. E às vezes essas pequenas ações de fazer um follow-up adequado, fazer uma recorrência ou tentar trazer uma recorrência para um produto que você já vendeu para a pessoa, vale muito mais do que você está investindo para captar clientes novos. Tem muito dinheiro na mesa com clientes que você já atendeu e poderia atender de novo. Ó, vou te dar um exemplo de uma clínica odontológica, é um dos nossos clientes mais antigos, tá? Esse cliente está com nós aí há quase 4 anos. Ele investe hoje em tráfego pago. Eu vi que você teve uma agência que falou muito sobre isso. Sim. Ele investe R$100 mil em tráfego pago mensal. Tá? Esse cara tem um faturamento alto pra caramba. Mas... E aí, assim, eu brinco, né? Eu já tenho uma amizade muito grande com ele, com o dono. E eu que seguro o investimento deles. Eles dizem, vamos aumentar 10 mil, 20 mil. Eu seguro. Não, calma, vamos segurar. Calma, tu tem dinheiro na mesa. Por que eu falo isso? A gente faz uma análise, cara, ele tem, em média, 3 milhões de reais de pacientes que fazem avaliação na clínica e não fecham. Que ficam na mesa. Aí você imagina o seguinte... se ele converter 30% disso, 10% para ficar fácil é o cálculo. Entendeu? Sim. Então, assim, não adianta você só reinvestir tráfego pago, trazer gente. Por quê? Porque são procedimentos caros. Cara, ninguém vai fechar um tratamento de 20 mil na hora. Fechou, Francisco, ó. Você quer o quê? Pix ou cartão? Cara, você não vai fazer um Pix de 20 mil. Salvo, assim, raríssimas exceções. Sim. Acho que não chega a bater 1% disso. Então, assim, não é isso que vai fazer acontecer. O que vai fazer acontecer é o pós. Né? Então, assim, fez a avaliação, é esse follow-up, esse contato. Olha, o que está faltando? Por quê? Porque senão qualquer um que fizer por R$500 a menos, ele vai fechar. Sim. Que é a configuração e compreender tanto o público e o produto. Né? Uma venda complexa ela vai ter um período de negociação muito maior do que uma venda simples, com valor agregado menor. E
uma pessoa, por exemplo, que nem ele já entrou em contato com essa pessoa, já tentou vender, passou uma oferta. Então ele já tem um custo de aquisição integral àquele usuário. Ele Então, já pagou por aquilo, já pagou. Então faz muito mais sentido ele tentar explorar o máximo possível dali e também de clientes que já comprou dele, que a barreira de entrada está lá embaixo, do que às vezes explorar novos clientes. Não, totalmente. É muito mais fácil de você vender para quem já te conhece do que tu vender para um cliente novo. Sim. Né? Então, sim, isso é ponto-chave. E clínicas, por exemplo, né, voltando aí para o segmento, né, clínicas estéticas têm muito isso. Porque o paciente vai lá e faz, por exemplo, uma limpeza de pele. Pô, esse é um cliente potencial para comprar um botox, um preenchimento, mas ele só vai comprar se eu retrabalhar ele. Né? Esse cliente que eu estava comentando sobre atendimento, a gente está fazendo isso agora. A gente está implementando um processo de nutrição. Então, os pacientes que passam pelo funil lá, que compram, e até os que não compram, a gente tem 2 processos lá. Para quem já é cliente, né, ativo, e para quem entrou, chegou através do tráfego pago, né, ou da mídia on ou da mídia off, para retrabalhar esse cara, para fazer ele comprar. E a gente tem muitos casos, cara. A gente implementou isso faz 30 dias, tá? Nesse processo de 30 dias, a gente já teve, foram 42 vendas. Nossa. De clientes que foram reativados. Então, assim, são clientes que tecnicamente não comprariam de novo, ou não iriam comprar. Só compraram porque receberam uma oferta. E não foi nenhuma oferta falando de preço. A gente não fala de preço, não fala. A gente apresenta um produto e fala sobre aquele produto. A gente só gera a curiosidade. Isso criou uma ideia de produto, como se fosse. Exatamente. Eu só gero a curiosidade. Por quê? Porque muitas vezes você frequenta um lugar e você nem sabe que o cara faz outra coisa. Sei lá, você vai numa barbearia e daqui a pouco o cara trabalha com, sei lá, quiropraxia, uma massagem, alguma coisa assim. E você não sabe, porque ele nunca te falou. Entendeu? Você não viu o espaço, você não viu a cadeia, você não sabe. Sim. Assim como, sei lá, uma loja lá que você frequenta que, sei lá, você quer comprar... Você foi comprar uma jaqueta, você não sabia que eles vendiam tênis. Então, assim, as pessoas, elas não sabem. Se você não mostrar isso para elas, muitas vezes É a elas não vão oferta, descobrir. né? Tem que fazer a oferta dos seus produtos. Tem que mostrar. Eu acho que assim, também a gente vem de uma era, né, que se fala em marketing e se fala só de produto, né, de um produto em si específico. Mas eu acho que é muito importante também você apresentar um pouco da empresa, do negócio, ter coisas institucionais, né, falar um pouquinho do que a empresa faz, qual é a cultura da empresa, o que a empresa acredita, sabe? Porque para te poder fidelizar também. Sabe? Eu acho que isso é uma coisa que é super importante. Sim. E você falou ali da parte de tráfego pago e toda essa parte assim que envolve muito digital, né? E ainda tem muito essa questão, às vezes, na hora da cabeça do empresário, mas é o marketing digital, o marketing físico, fazer anúncio, fazer um outdoor. Como que você visualiza isso, assim, às vezes, para o empresário que está pensando ou tá estudando isso? Cara, isso é muito de negócio. É muito de negócio. Né? É aquela história também, né? Do quando usar Instagram, quando usar Facebook, quando usar LinkedIn, quando usar Google. É mais ou menos esse mesmo cenário. Eu acho que hoje tem uma discussão de que outdoor não funciona, mídia em televisão não funciona, rádio não funciona, panfleto. Cara, é relativo. Depende muito de negócio para negócio. E eu acho que assim, o que tem que ser estudado hoje, e é uma coisa que a gente faz muito, eu bato muito nessa tecla, vamos estudar quem é o nosso cliente, vamos estudar o que ele já fez, o que deu certo, o que deu errado, e estudar quem são os concorrentes dele. Sabe? Isso é uma coisa que a gente faz muito. Por quê? Porque com base nisso eu vou conseguir estruturar um planejamento e vou entender se o panfleto vai funcionar para ele, se o Google como um canal de aquisição vai ser a melhor opção, se ele precisa de volume. Nesse processo a gente entende também a equipe comercial. Pô, se é uma equipe comercial, cara, que é afiada, poxa, daqui a pouco eu não preciso de tanta demanda, mas uma demanda melhor. Agora, se é uma equipe ruim, que eu preciso treinar, às vezes eu preciso gerar muita demanda para treinar esse pessoal, né? Ir alinhando eles ali para depois eles estarem preparados para uma demanda melhor. Então, tudo depende. Né? Eu acho que tudo precisa ser estudado, precisa ser pensado, precisa ser analisado e precisa ser projetado. Né? Então, a gente fala muito isso com os nossos clientes. Aonde você está, onde você quer chegar. Né? Qual que é o teu objetivo? Sim. Porque isso é uma coisa que é importante. E o quanto você está disposto também a se colocar disponível, né, para atingir esse objetivo. Porque a gente precisa dele também. Pagar o preço, né? Vai ter que pagar o preço. E esse papo tá muito sensacional com a sua visão, que tá tornando cada vez mais claro para quem tá assistindo, para quem tá estudando essa aula,
que não existe uma bala de prata, né? Não existe a mágica. Às vezes a galera fica esperando, não, ele vai me passar isso daqui que vai revolucionar. E na verdade é o processo bem feito, é muito mais racional Sim. do que as pessoas pensam que é. Cara, de novo, né? Não tem receita de bolo. Essa conversa que a gente vê hoje muito na internet, né? De milagre, de eu fiquei milionário. Cara, não existe. Ninguém, nada é fácil. Né? O Silvio Santos fala muito isso, né? Nada é fácil, tudo é difícil, tudo tem que ser conquistado. E é isso, essa é a realidade. Você vai aprender, você vai errar, esteja preparado para errar, tá? Porque o erro, ele é aprendizado. É uma coisa que eu gosto muito também, que assim, a gente não aprende no amor, a gente só aprende na dor. Né? Então, assim, você vai ter que sofrer para aprender, é fato. Então, não espera que você, ao longo da trajetória, você não tenha sofrimento. Você vai ter. Você vai ter que lidar com isso. Faz parte desse processo. Né? Então, assim, é planejar, é pesquisar, é analisar concorrentes, analisar segmentos semelhantes ali que estão no mercado também, o que esses caras passaram, conhecer o teu cliente, ouvir o teu cliente, né? De novo aquilo, por que você comprou de mim? Porque ali você vai coletar um feedback que é muito importante. A gente faz isso, tá? Eu tô falando disso, mas é uma coisa que a gente implementa. Quando a gente fecha um cliente novo hoje, a gente sempre conversa com ele e fala, cara, o que te fez fechar comigo? Né? Por que hoje, por exemplo, eu comentei lá que a gente implementa o CRM? Porque a gente identificou, né, em algumas conversões que a gente teve, que o fator decisivo foi o CRM. E aí, o que eu tinha de fricção? Às vezes, quando eu fechava um cliente, eu falava, olha, Francisco, você precisa contratar um CRM. Ah, quanto custa um CRM? Ah, custa X valor. Ah, mas o que você acha que é mais interessante? Eu investir num CRM ou investir num tráfego pago? Aí eu criava uma barreira para mim mesmo, entendeu? De um ou outro. De um ou outro. O que a gente passou a fazer? Cara, eu te entrego isso pronto, formatado, configurado, ajustado. Eu vou te treinar, eu vou treinar a tua equipe, eu vou te acompanhar, tá? Mas tu vai ter que usar. Por quê? Porque ali é que tá o ouro. Ali eu identifico se a equipe do cara tem potencial ou não, aonde está o gap, aonde está a oportunidade. E aí elimina também, né? Quem é da área de marketing vai entender muito isso que eu estou falando. Né? Quando a gente fala de geração de leads, né? De gerar pessoas interessadas ali para um produto ou para uma demanda específica, a gente tem eu gosto de dizer que a gente tem um cabo de guerra, né? Então, assim, o marketing puxa de um lado, o comercial do outro. O marketing, eu entreguei bons leads qualificados. O comercial, os leads são ruins, são desqualificados. Quando a gente vai ver na prática, a abordagem foi: oi, tudo bem? Bom dia. Aí você vai, cara, não teve follow-up, não teve. A pessoa não se anunciou, né? Ela não falou o nome dela, não falou de onde ela tá vindo. E aí, cara, você começa a ver tanto erro. Se somando. Somando que você fala, cara, não tem milagre. Porque assim, qualificação, né? E aí quando a gente fala, né, em geração de leads, ou propriamente ali de gerar uma demanda para um negócio. Por mais que você segmente, busque, atue, sei lá, numa região específica, qualificação quem faz é a equipe comercial. Você pode gerar pessoas interessadas. Né? Eu sempre digo, cara, você clica no anúncio lá de implante, sei lá, com interesse num autopropelido, por exemplo, que nós temos um cliente aí que fabrica tratores, você tem interesse. Você não vai clicar aleatoriamente perguntando, vem cá, qual o tamanho do pneu que vocês usam? Cara, Sim. você tem interesse. Agora, você vai ter que afinar isso. E aí, esse afinar, ele vai vir com essa qualificação. Poxa, mas o que você está buscando? Qual que é o tamanho da tua propriedade? Para que você vai usar? Quanto você vai usar? Quanto você está disposto a gastar? Né? E aí tem tantas técnicas aí, né, de qualificação, né, de clientes para ser usados no mercado. Né? Mas o ponto-chave é, cara, você precisa qualificar. Porque senão tu vai gastar tempo, né? Vai gastar o teu tempo à toa, vai fazer com que aquela pessoa perca tempo para um produto que ela não tem condição de comprar. Às vezes o cara tá ali, tá pesquisando, tá olhando, entrou em contato contigo, ele tem 2.000, mas o produto custa 10. Cara, ele não vai comprar, ele não vai conseguir, infelizmente. Ele pode ser um cliente teu no futuro, sabe? Mas ele não vai comprar. E às vezes compreender que o não, ele é tão bom quanto o sim. Sim. Que o sim, ele te oportuniza uma venda e o não te oportuniza conversar com outro cliente que vai poder te trazer uma venda, né? Exato. Não, e o não também, ele vai te dar a oportunidade de crescer, de te desenvolver, né? Porque aí também entra de novo aquela questão da autoanálise, né? Por que eu recebi um não? O que será que eu fiz de errado? Ou eu falei? Ou será que esse cara não era o perfil? Será que eu tô mirando no perfil errado? E pra você ver, né? Ó, a gente faz isso. E quando a gente faz internamente, quando a gente tem um time de prospecção,
A gente às vezes até erra o canal. Por exemplo, a gente estava fazendo uma abordagem via ligação. O pessoal estava ligando, fazendo o cold call, que chama, né? Através do outbound lá, ligação. E a gente viu que não funcionou, não deu certo. A gente testou o inbound, né? Campanhas de marketing para atrair clientes, também não foi legal, não gerou um resultado legal. O que a gente viu que funcionou? Cara, e-mail e disparo de WhatsApp. Porque a gente vive também numa era que as pessoas não querem atender telefone. Você não quer mais falar no celular, você não tem tempo. Manda um WhatsApp, quando você tiver uma folga ali, né? Entre uma gravação e outra, ou entre uma reunião e outra, você responde. Mas hoje as pessoas não querem mais ligação. É muito mais prático, né? É muito mais prático. Com quem você quer ligação, você faz vídeo. Começa por aí também, né? Exatamente. Então, assim, o mercado é esse. Então, entenda o teu mercado. Entenda quem é o teu cliente. Como é que o teu cliente gosta de ser abordado, né? Você vai falar do agro. Cara, ligação pro agro vai funcionar? Às vezes o cara tá lá no meio da lavoura, não pega celular, não pega nada. O cara tá, sei lá, em cima do trator, o cara tá mexendo com a produção. Não vai, entendeu? Não vai atender. Nesse caso, o WhatsApp vai funcionar. E aí, questão também de horário. Né? Esse cliente que eu estava comentando, a gente foi analisar e falou: olha, teve um caso específico de uma paciente lá que ela só responde à noite de madrugada. Eu falei: gente, provavelmente ela trabalha de noite e aí aquele questão do feeling, né? Poxa, eu tive um histórico lá de 3, 4 dias e ela só me responde à noite. E às vezes de madrugada, 3 horas da manhã. Essa pessoa com certeza trabalha à noite. E aí não adianta você mandar, elas mandavam mensagem de manhã, a pessoa não respondia. Ela tá dormindo. Então esse feeling, poxa, se a pessoa só te responde tarde, cara, você vai ter que quebrar um pouco a tua rotina e entender que você vai precisar trabalhar até mais tarde. Né? Acho que para o agro isso também impacta bastante, porque assim, o cara tá durante o dia lá na lida, mexendo, e vai para lá e vai para cá. Possivelmente o celular não pega, né? Que a gente tem esse problema aqui na região de Torre. Né? Não sei você, mas eu sofro muito com isso. Demais, demais, demais. Acho que todo mundo sofre. Sim. E então assim, o cara vai responder de noite. O cara vai sentar ali, né, à noite tomando seu chimarrão, vai olhar os WhatsApp e vai começar a responder. Então assim, você precisa estar ativo para responder ele, porque senão você vai aumentar, você vai ter um gap. E aí quem responder, se teu concorrente responder fora do horário comercial, ele vai levar. Então você também tem que entender isso, né? Aonde está a oportunidade, que horas que essa oportunidade ela tá ativa para você ir lá e agarrar. E acho que foi muito feliz nessa fala. Onde que está a oportunidade? E entender que essa oportunidade ela não vai aparecer das 8 às 17 da tarde, tirando o horário do almoço. Ela vai aparecer a hora que bem entender ali. E você está trazendo muito essa visão e reafirmando que o processo você tem que estar no campo de batalha para você perceber, para você acompanhar e conseguir evoluir. Isso me fez lembrar de uma fala do dono da Vetex. Até o Alfredo foi um podcast que eles gravaram junto de contando que ele já era dono da Vetex, a Vetex já era muito grande aqui no Brasil, e quando ele saiu para abrir, acho que na Europa, ele foi para um cowork e conversava com o cliente. Então o cara já era dono de uma empresa bilionária e quando foi abrir um outro mercado, se dispôs a sentar, conversar com o cliente, entender dinâmica para fazer toda essa abertura. E acho que esse é um ponto fundamental dos empreendedores, né? Conhecer o teu cliente, né? Aquilo que a gente falou lá atrás também, cara, conversa, entenda quem é o teu cliente, por que ele comprou de ti, entenda também que porque você, por exemplo, está tendo sucesso aqui em Cascavel, não necessariamente se você vai ter sucesso ali em Marechal, Toledo, ou enfim, não é o mesmo cenário, as pessoas são diferentes, a cultura é diferente, a necessidade é diferente, então isso também é algo que precisa ser entendido, porque é só assim que você vai ter sucesso. Sim. E tem um vendedor do agro que eu conheço, que ele trabalha com a parte de máquinas, assim. E daí ele estava até dando um depoimento que ele foi visitar um produtor rural, né? E aí essa história caracteriza bastante, assim, a venda dentro do agro, principalmente no setor de máquinas, né? Diz que foi visitar e quando ele chegou com o carro da empresa que parou na frente da casa, o produtor estava sentado, assim. Diz que a hora que ele desceu do carro, o produtor falou: se você veio vender máquina aqui, eu nem quero saber, pode ir embora. Daí disse que ele não vim vender máquina, vim conversar. Disse que sentou, tomou um chimarrão com o produtor, conversou, falou do tempo, falou do frio, do calor. Diz que lá por umas tantas, depois de uns 3, 4 chimarrão, o produtor falou: eu tava precisando trocar de trator. Você não tinha uma máquina, um trator bom para recomendar? E pá, desenrolou e conseguiu vender um trator para aquele produtor. Então, a venda no agro, e ela tem as particularidades dela, a venda no setor de saúde tem as particularidades delas, e compreender isso e agir diante disso é um ponto fundamental, né? Não, com certeza. E isso que você falou, ele está muito ligado a um termo que a gente usa muito, que é o rapport. Né? Então, o que é o rapport? É eu criar esse vínculo. Né? Não adianta eu chegar aqui e começar a tentar te vender uma coisa. Cara, você precisa comprar essa garrafa d'água aqui. Cara, não é isso. Você não sabe se você... E isso era o vendedor, né? Voltando um pouquinho aí na história, o vendedor era isso, né? O vendedor era o cara que chegava aqui e te vendia um produto sem entender se de fato você precisava desse produto.
né? Era aquela coisa chata. Esse processo, ao longo dos anos, ele migrou para um consultor. O que é esse consultor? Consultor é exatamente isso. É aquele cara que vai criar o rapport. Ele vai chegar, Francisco, me conta. Você veio como para cá hoje? Você veio caminhando? Ah, eu vim caminhando. Cara, e você deve estar com sede. Né? Ah, eu tô. Cara, então você precisa experimentar essa água. Entende? Então, assim, eu crio a necessidade. Né? Eu entendo o que te fez chegar até aqui, a tua dor, né? O problema que você tem, e eu tento resolver isso através de um produto. Então, por isso que esse nome, né, de consultor, ele acabou pegando. Né? Hoje a gente fala muito consultor de vendas. Justamente por isso, o consultor é aquele cara que vai entender a necessidade do seu cliente. Não adianta mais eu chegar e tentar te empurrar alguma coisa. E eu preciso criar um rapport. Como é que eu vou criar isso? Cara, entendendo qual é a tua dor, qual é o teu problema, né? Como é que tá os teus negócios, qual a tua visão de futuro. Você tem um produto específico que você está buscando? Quanto você está disposto a gastar nesse produto? Para você ser assertivo também. De novo aquilo, né? Não adianta você estar buscando um produto de 2.000 e te oferecer um de 10. Sim. Não faz sentido para você. E o contrário também, né? Às vezes você está buscando um produto de 10 e te oferecer um produto de 2.000, que não vai te atender. E às vezes você tinha poder para adquirir um produto com uma característica específica, com uma dinâmica específica que às vezes não foi ofertado. E aquela coisa de sinceridade também. Olha, eu tenho isso, mas isso aqui não vai te atender. Sim. Sabe? Eu acho que isso também é uma coisa importante, né? Aquela questão de vender a qualquer custo, ela não cola mais hoje. Sim. Né? Porque hoje também o acesso está muito fácil. Hoje não tem como você ser enganado. Eu te falo um preço aqui agora, você pega o teu celular aqui, vai entrar, vai olhar, vai... Não, mas espera um pouquinho. Eu achei aqui no Mercado Livre, na Amazon, por metade do valor. Sim. E até a gente estava conversando com o Lucas e com o Guilherme aqui no outro episódio, que é a importância de entender que você não vai atender todo mundo e você não vai vender para todo mundo. E tudo bem se você conversar com o cara e às vezes entender que não é seu cliente. Exato. E os vendedores têm uma dificuldade disso, eles querem vender a todo custo para todo mundo. Uma parte dos times de vendas, às vezes, pouco qualificado, né? Que não tem essa visão aí. Né? Que é aquele medo de que, eu investi tempo, muitas vezes dinheiro, né? Porque foi uma visita física, presencial, e eu não vendi. Sabe? Esse sentimento que eu acho que é um grande problema, né? Aquela questão da frustração. Então, acho que isso, para os gestores, também é algo que tem que ser muito trabalhado. Né? Eles precisam entender que isso é uma realidade. Ele não vai vender para todo mundo, sabe? E tudo bem. E compreender o processo, né? Que se o vendedor está lá no dia dele e ele dos 5 clientes que ele atendeu, 4 eram completamente desqualificados e ele tem a compreensão que ele usou todas as técnicas, tem um problema níveis atrás aí, porque ele está prospectando pessoas que não está qualificada como produto. Exatamente. Então, às vezes não é a culpa da pessoa, é a culpa de um processo antes que não foi bem estabelecido. Show de bola, André. Então, eu acredito que o papo aqui foi sensacional, acho que foi mais que um papo, foi uma aula. Gostaria de agradecer muito a oportunidade de você ter se disponibilizado para vir aqui conversar, trocar essa ideia, você ter se deslocado de Toledo para cá, acho que isso é fundamental. Muito obrigado, hein? Imagina, eu agradeço a oportunidade, né, de ter conversado um pouquinho com a audiência aí também. Espero ter ajudado, né, incentivado, né, de uma forma aí positiva também o pessoal que quer empreender, mas está com aquele friozinho na barriga e que essas pessoas, né, isso é uma coisa boa, esse friozinho na barriga. Isso vai fazer com que elas pensem e analisem todos os pontos. Mas, cara, coragem, persistência, eu tenho certeza que vai dar certo. Com certeza. E acho que hoje foi muito importante, por quê? Porque as pessoas assistiram, escutaram de alguém que está no campo de batalha, de alguém que foi, fez, executou, e acho que isso é fundamental. Muito show. E galera, se você está gostando do conteúdo, se você está acompanhando, está curtindo, eu vou pedir, se inscreve no canal, ativa as notificações para toda semana quando a gente publicar os vídeos vocês receberem e acompanharem. E muito obrigado, até a próxima.